Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, eu agradeço ao Gabriel pelo convite de poder estar participando do canal dele para falar sobre um assunto muito vasto, para muitos muito assustador, para outros já nem tanto, como para mim, dado a vivência que eu já tenho e a idade que eu já estou. É muito complicado falar sobre esse assunto para muitas pessoas. Para mim já não é mais tão difícil conversar sobre esse tema, depressão ou TAG, que é fobia social ou transtorno de ansiedade generalizada. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gabriel virtualmente, tem algum tempo já, e através dele eu conheci algumas pessoas e quero deixar aqui um abraço, um beijo carinhoso para Dona Yara. Oi, Yara, uma mulher extraordinária que me ensinou muita coisa. Bem, eu não tenho equipamento de gravação, eu costumo gravar vídeos cantando na internet, mas geralmente eu gravo na vertical e não na horizontal. Então dá a impressão que eu estou olhando para o horizonte aqui. Eu tenho que buscar a câmera do lado de cá, no cantinho. E eu não estou acostumado com isso, mas vamos lá. Eu tenho 51 anos, vou fazer 52 em agosto. A minha história com relação à fobia social, mais conhecida como TAG, né? Que hoje existe até CID pelo INSS, é foi muito dolorosa e muito complicada. Você que está assistindo e vai ouvir o que eu tenho para te falar, você vai entender quando eu digo complicada e dolorosa. Você que é novo e que está me ouvindo agora, preste muita atenção em algumas coisas que eu vou dizer aqui, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, para que você consiga fazer as coisas de uma maneira diferente na tua própria vida a partir desse vídeo. Que é para isso que eu estou aqui, tentar passar alguma experiência para você. Eu não sei a tua idade, esse vídeo pode alcançar centenas de pessoas, milhares de pessoas, independente de idade. Tratar de um assunto como esse, sobre TAG, fobia social, depressão, é uma coisa muito pouco divulgada na sua real essência, tá? Hoje você acha vídeos falando sobre tratamentos médicos, hipnoterapia, enfim, podia citar uma série de coisas aqui, mas eu não vou fazer propaganda de ninguém. O objetivo não é esse. Eu vou falar um pouco sobre mim. Como eu disse, eu tenho 51 anos, vou fazer 52. A fobia social em mim, como eu já tenho essa idade, ela começou na década de 70, quando eu era criança. Ou seja, nessa época não existia toda essa tecnologia, não existia CID para isso, não existia nem esse nome, TAG. Tudo era taxado e rotulado como depressão, até em crianças, viu? Na minha época. E chegou uma fase da minha vida na adolescência que eu tive que procurar um neurologista. Não foi um psicólogo ou um psiquiatra, foi um neurologista. E foi um neurologista que descobriu e disse: você tem TAG. E só que esse termo no Brasil não era muito usado, era mais fora, nos Estados Unidos. E a fobia social, para você que vive ela ou conhece alguém que vive isso, alguns chamam a fobia social de uma... me fugiu a palavra, e eu não quero fazer corte no vídeo. De uma timidez excessiva, uma timidez fora do comum, aquela timidez que te deixa desconfortável em qualquer ambiente onde tenham mais de
de 5, 6, 10 pessoas. E eu sei que você ouvindo isso já está se identificando com isso. Se você tem fobia ou conhece alguém. Geralmente a gente quer fugir desse tipo de compromisso. Muitos deixam de ir à escola, de ir para o colégio por conta da fobia e não sabem que tem fobia. Desconhecem, não foram ao médico ainda, ninguém não foi diagnosticado ainda por alguém. Porque a gente, na verdade, tem até medo de falar sobre isso com a própria família, né? O que é um dos nossos primeiros erros. Se você não se sente bem espiritualmente falando, consigo próprio, e tem esses sintomas, tá? De você sair por aí e às vezes até tropeçar nos próprios passos por conta de uma vergonha absurdamente excessiva. Não tenha medo. Você tem fobia social. Você tem TAG, que é o transtorno de ansiedade. E isso tem tratamento. Existem inúmeros tratamentos para isso. Cada organismo, cada pessoa vai receber um tratamento, vai procurar um tratamento, claro, que se adeque a cada pessoa. É muito importante que você converse com a sua família. Embora seja difícil, eu sei que muitos que vão ouvir isso vão responder para si próprias ou pensar, mas eu já fiz isso e não sou compreendido. Eu passei por isso e sei como é que é. Eu já passei por essa fase há muitos e muitos anos atrás, da minha própria família não me compreender. A gente tem dificuldade de se manter em empregos, em escolas, em cursos, tem dificuldade em ir a festas de aniversário até da própria família, por essa timidez excessiva, que na verdade não é uma timidez comum. Fobia social, gente, não é brincadeira. Depressão não é brincadeira. É algo muito sério que precisa ser visto, precisa ser discutido, precisa ser levado adiante, porque as nossas crianças de hoje estão passando por isso caladas. Os nossos adolescentes de hoje estão passando por isso calados. E muitos daqueles que se abrem com a própria família, já dentro de suas próprias casas, não têm, tá? Não têm a compreensão, porque é difícil para quem está de fora desse barco chamado TAG, ou seja, fobia social. É muito difícil para as pessoas que estão fora desse barco entender as ondas que a gente passa. Um dia a gente está no 8, lá embaixo, completamente mal. No outro você está lá no 80. E eu afirmo uma coisa aqui. Nenhuma coisa e nem outra são boas. Quem sofre de TAG, que pode levar à depressão, na maioria dos casos leva à depressão sim, ela vive no 8 ou no 80. Isso não é bom, isso não é o normal. A gente tem que se manter no mediano, nem 8 nem 80. Esse é o equilíbrio emocional perfeito, entre aspas, de uma pessoa comum que não tenha a TAG ou a depressão. Quando você está mergulhado na depressão, você está lá no 8 ou abaixo dele. Mas quando você está muito acima, também não é bom. Isso, na verdade, é uma coisa, é uma lei até da física, né? Tem um ditado que diz que tudo que é demais não é bom, faz mal. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a minha pessoa no sentido lá na adolescência. Eu era um garoto que tirava as melhores notas. Eu fui um garoto que cresci com sonhos, como todo mundo, com grandes sonhos. E todos eles foram interrompidos por conta da fobia social. Só que naquela época eu não sabia. É difícil olhar para trás e não sentir um pouquinho ainda dessa tristeza que havia nessa época. Mas hoje eu olho para essa tristeza e a vejo como um aprendizado de vida. Tudo que você passa aqui, nessa terra, é você que tem que passar.
O tijolo que eu tenho que construir, carregar para minha construção, é eu que tenho que carregar. Todos nós temos os nossos problemas pessoais, as nossas crises existenciais. Todos nós. Quem tem fobia social leva isso para um extremo diferente. Não por querer levar, é uma coisa automática. A doença faz isso. Volto a repetir. Tem gente que fala que essa timidez excessiva, você parece um bicho do mato, não sai com ninguém, não tem namorada, não tem namorado. O que está vendo com você? Frases que a gente ouve, não é verdade? Você não quer trabalhar porque você não quer. Até quando eu vou te sustentar? Nossa, existe uma centena de frases de efeito que eu afirmo aqui para você. Não deixa ela entrar aqui dentro e permanecer. Existe uma grande diferença nesse mundo e aprendam isso, por favor. Você não pode controlar as coisas que você ouve de ruim a teu próprio respeito, das pessoas que te cercam ou cruzam o teu caminho. Mas você pode sim controlar o jeito que você recebe essas coisas. Isso você tem poder. Isso é um primeiro segredo que eu falo para você que está me ouvindo. Você tem poder de controlar a sua emoção quando houve alguma coisa que te desagrada a respeito da tua doença. Deixa de lado esse tipo de coisa. A gente não pode se vitimizar jamais. Somos vítimas, sim, assim como uma pessoa que é vítima de câncer, uma pessoa que é vítima de um acidente, que de repente ampute as pernas, podia citar várias coisas aqui, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Todos nós somos vítimas em algum momento da vida por alguma doença. A fobia social é uma doença que ela te rouba o tempo. Presta atenção. Ela te rouba tempo, momentos preciosos, em família, com amigos. Te rouba o teu estudo, rouba a sua atenção. Te rouba um possível namorado ou namorada, amigos, parentes, empregos, cursos, passeios, até um simples caminhar pelo bairro. Caminhar que eu digo de exercício. É difícil, eu sei que é. Para quem está fazendo tratamento com medicação, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu tenho certeza que a maioria nunca ouviu isso. Um psiquiatra em Curitiba, o Dr. Nielo, receba o meu abraço, Dr. Nielo, muito obrigado por tudo. Porque eu sei que o mundo dá voltas e esse vídeo vai acabar parando na tua frente, eu sei que vai. Ele me ensinou uma coisa na época que eu fazia tratamento com ele lá em Curitiba. Você tem o medicamento, a medicação. Você toma remédio para dormir, antidepressivos, etc. Mas existe um outro remédio que ele não é um remédio físico, é um remédio emocional e é um remédio que só você tem o poder, porque esse remédio está dentro de você. E se chama enfrentamento. É muito difícil tomar esse remédio. É muito difícil colocar em prática essa medicação. O que significa enfrentamento? Você sabe que quando você tem uma data marcada, pré-marcada, para quem tem fobia social, você começa a sofrer com antecedência, na verdade. Você passa a semana inteira. Um exemplo, se você sabe que domingo que vem você vai ter um compromisso, que você vai ter que ir. Você passa a semana mal. Às vezes chega a se tornar físico, diarreias, vômitos, tremedeiras, não dorme direito, sua demais. Ou seja, é aí que entra o enfrentamento. Você tem que colocar dentro de você o seguinte:
enfrentar a situação, por mais dolorosa que ela possa ser. Porque, na verdade, aquela sensação de você estar sendo vigiado, que é o que mais incomoda nas pessoas fóbicas, é o que mais incomoda. Essa sensação de você estar sendo vigiado 24 horas por dia, mesmo que você esteja num quarto de apartamento como eu estou agora. Você fecha a porta, a janela, toma cuidado para ver se não tem um buraquinho aqui e acolá, porque você se sente 24 horas por dia controlado ou vigiado. Isso não é verdade. E quando a gente anda por aí, vai numa festa como essa, ou vai para o colégio, ou qualquer compromisso numa empresa que você quer trabalhar, mas você nem consegue permanecer muito tempo porque tem muita gente. Você também tem esse sentimento de como se estivessem todos te olhando. Quando você caminha pela rua, você sente isso. Falo por experiência própria e você sabe do que eu estou falando. Muitos eu sei que vão até chorar ouvindo isso, porque estão sentindo isso na alma. Porque essa é a grande verdade das pessoas que sofrem com fobia, que sofrem com transtorno de ansiedade, com crise de pânico e com depressão. A gente se sente constantemente vigiado e imagina se isso fosse verdade. Por que eu digo se fosse verdade? Porque não é verdade. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Se vocês vão numa festa, as pessoas costumam se olhar, é natural. Você quer saber um segredo? Um segredo da fobia social? Na verdade, nós mesmos fazemos isso com as pessoas. E as pessoas não estão nem aí. Como assim, Cláudio? Simples. Eu vou a uma festa, eu fico me preocupando com isso e fico olhando as pessoas para ver se elas estão me olhando ou eu estou mentindo. As pessoas não estão nem aí. Cada uma delas estão lá para marcar sua presença, para dar o seu parabéns, no caso de uma festa de aniversário, para se divertirem, comer um pedaço de bolo, ou enfim, socializando. A gente vai para a festa, vai para um shopping, sai por aí, pega um metrô, um ônibus ou o próprio carro e volta para casa batido achando que todo mundo ficou vigiando a gente. Na verdade, a gente sai de casa vigiando o mundo. Eu demorei para aprender e reconhecer esse erro em mim. Voltando à palavra enfrentamento. Você tem um compromisso marcado, você sofre com antecedência. Não sofra mais. Peça força. Pedir para quem? Não sei. Eu não sei a tua crença, não sei a tua egrégora, mas eu sei que você tem que ter uma. Você tem que acreditar em alguma coisa, em Deus, em Jesus, na espiritualidade, mas você tem que crer em alguma coisa. E abaixo disso, mais importante, você precisa acreditar em você mesmo, em você mesma. Senão você nunca vai conseguir vencer. Nunca, de verdade, experiência própria. Essa festa marcada você tem. Você começa a sofrer com antecedência. A partir de hoje você vai pensar, opa, o Cláudio falou naquele vídeo que não é para mim sofrer, mas eu estou sentindo, eu estou sentindo. Entre no seu banheiro, se olha no espelho, eu não vou sentir. Eu vou continuar tomando o meu medicamento, vou continuar indo na psicóloga. E no dia marcado eu vou estar lá, sim. Porque eu mereço estar lá. Eu mereço viver normalmente como qualquer pessoa. E vou usar a palavra enfrentamento que o Cláudio me ensinou. Que nada mais é você ir no compromisso e não arrumar mais desculpas para não ir. Porque para nós, falo com propriedade, é muito mais fácil usar a desculpa, qualquer desculpa, para não ir ao compromisso, para pedir a demissão do emprego, por sentir muita fobia lá dentro. Parar de estudar e ficar em casa é muito fácil. Isso não vai me ajudar ou te ajudar em nada. A gente não pode viver enclausurado. O ser humano não nasceu para isso. O ser humano não nasceu para viver sozinho, mas sim em comunhão com as pessoas ao nosso redor. Comece a usar o enfrentamento. Você vai sim nessa festa, você vai sim nesse compromisso, agarrado a essa palavra enfrentamento.
Eu vou me enfrentar, não é enfrentar os outros. Porque as pessoas que estão na festa lá, como eu disse antes, elas não estão nem aí, elas não estão olhando para você. E se olharem, é normal. As pessoas se olham até para se cumprimentar. Você devolve o olhar e se enfrente. Sou igual, sou merecedor tanto quanto. Porque na verdade nós somos todos iguais, independente de idade, de religião, de cor, independente de você ter uma homofobia social e nessa mesma festa ter um cadeirante. Somos todos iguais, cada um com os seus problemas. O que não podemos deixar é que esses problemas tomem conta e controlem o nosso coração e a nossa mente. Você tem que partir do princípio de que a partir do momento que você fizer o devido tratamento que você precisa fazer, ter uma boa conversa com sua família, de repente mostrar esse vídeo e usar o enfrentamento. Quando eu falo enfrentamento, volto a repetir, não é você ir para os lugares, para os seus compromissos, para o seu emprego, para a tua escola, para as festas de aniversário em família ou de amigos e enfrentar as pessoas. Não, é enfrentar você próprio. Eu sou igual a todo mundo. Eu mereço estar aqui nessa festa. Eu mereço estar neste emprego, no cargo que eu ocupo. Eu mereço estar estudando na sétima, sexta, quinta, estar no segundo grau ou fazendo a minha faculdade, porque é meu sonho, como todos que estão lá. Isso é enfrentamento. Tão importante quanto a medicação. Foi isso que o Dr. Nielo me ensinou há muito tempo atrás. Eu comecei a colocar em prática. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha 13 anos. Eu não sabia que eu tinha fobia social, mas já tinha em mim, já sentia na pele. Já estava surtindo efeito. Tanto que eu comecei a rodar de ano. O menino que sempre ia bem no colégio começou a ser um dos últimos da classe. Até que eu parei de estudar. 1984 foi a primeira vez que eu botei os meus pés no cinema. Fiquei maravilhado com aquilo. Nome do filme, A História Sem Fim. Levou muitos anos. Os anos foram passando, eu cresci. Saí da adolescência, entrei na fase adulta, passei pelo exército. Casei. Um casamento feliz, mas com muita infelicidade por conta da minha fobia. Porque até ali eu não sabia o que eu tinha. Eu acabei separando dessa pessoa, deixei filhos para trás, deixei essa pessoa para trás, assim como tudo que passou na minha vida, cursos, colégio, empregos. Quando eu estava em Curitiba e o Dr. Nielo me falou que eu tinha que tomar tais remédios e que existia um terceiro remédio que é esse chamado enfrentamento, a minha vida mudou. Eu coloquei em prática no final de semana. Eu estava morando, convivendo com uma mulher lá. E essa pessoa sabia da minha condição de fóbico. Eu não escondi nada dessa pessoa. Eu falava a verdade e foi essa pessoa que me ajudou. E nessa consulta em questão, essa pessoa estava junto. A minha mulher, vamos colocar assim, na época. E ela colocou isso em prática por mim. Ela disse, domingo, sábado que vem a gente vai no cinema. Eu disse, é? Sabe aquele assim, já sofrendo com antecedência. E ela me lembrou assim, lembra do que o Dr. Nielo falou sobre enfrentamento? Pois é, vamos colocar em prática. Olha só, gente. Por isso que eu digo, conversem com a sua família. É muito importante que as pessoas que você ama e que amam você saibam que você sente tais coisas dentro de você que são horríveis, esses medos, essa agonia, essa taquicardia muitas vezes que bate na gente. Você não vai conseguir vencer sozinho, escondido num casulo, como se fosse um caracol espremidinho ali dentro. Experiência própria.
você só vai fazer com que esse sofrimento se potencialize. Aí a gente acabou chegando no dia do cinema. Eu fui no cinema com essa pessoa, meio que tremendo, num grande shopping em Curitiba, que se chama Shopping Estação. Era um filme 3D. Eu já tinha 40 e poucos anos. Eu nunca tinha visto um filme no cinema desde 1984 por conta da fobia. 26 anos depois eu voltei ao cinema porque eu estava usando o quê? Enfrentamento. Eu disse, eu vou tentar usar o enfrentamento. E eu venci. Eu entrei no cinema, eu queria morrer. Sabe aquela coisa da fobia? Mas eu fechei os meus olhos. Aí o filme começou a apagar as luzes, já foi um alívio, né? Quem não concorda com isso? Quem tem fobia sabe do que eu estou falando. Apagaram-se as luzes, eu já me aliviei um pouco. Aí me deram aquele óculos, eu nunca tinha visto. 3D. Não vou esquecer o filme. Era uma história sobre a Arca de Noé, em 3D. O filme passou assim, ó. Teve momentos no filme que eu não lembro porque eu não estava prestando atenção no filme. Eu estava prestando atenção nas pessoas ao redor e em mim mesmo. Muita coisa se passou na minha cabeça. Inclusive uma das coisas que eu falei agora há pouco. Nós que temos fobia social costumamos sair por aí e ficar olhando para as pessoas, achando que elas que estão nos olhando e nos julgando, o que é pior. Mas é nós que fazemos isso. Não a parte do julgamento, mas de ficar olhando para as pessoas com medo, achando que elas estão nos olhando. Elas não estão te olhando, cara. E se uma ou outra olha, é normal, você está passando por alguém, você quer que aquela pessoa faça o quê? Coisa mais normal do mundo, ver um ser humano passando e você cumprimentar sem ao menos conhecer. Coisas básicas da vida. Não perca mais isso. Mude. Mude agora. Eu comecei a perceber as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque eu comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. Porque eu estava vencendo a minha fobia com o enfrentamento. Com uma pessoa do meu lado, me acompanhando, que me amava, me ajudando. E eu via e ouvia a reação das pessoas por conta do 3D. Elas berravam porque vinha aquelas coisas em cima. Imagina o filme Arca de Noé, dilúvio. Aquela água vindo em cima da gente, coisa. Eu dava risada. Eu nem estava muito prestando atenção no filme. E sim na situação real da minha vida ali. Em comunhão, olha a palavra que eu estou usando, em comunhão com outras pessoas. As pessoas riam umas das outras com os berros que davam de susto. Quando o filme acabou, o letreiro subiu. Eu pensei, vai vir mais um momento, agora que é o momento de eu descer em meio a todo esse povo que está aqui sentado. As luzes vão se acender e eu vou ter que descer a escadaria do shopping estação, no meio de tanta gente. Pleno final de semana. Foi tão bom eu ter vencido essa ocasião usando o enfrentamento que eu não queria vir embora para casa. Você tem noção do que é isso? Eu queria ficar em pleno centro de Curitiba, pleno final de semana, um sábado bonito, e comecei a caminhar pela cidade. E eu lembro como se fosse hoje, eu queria continuar caminhando e comecei a caminhar, parei numa praça chamada Praça do Japão, um lugarzinho muito bonito em Curitiba. Andei o centro de Curitiba inteiro, chegamos em casa de madrugada. Foi a primeira vez que eu usei o enfrentamento como remédio. E olha, enfrentamento é um remédio natural que está dentro de você. Basta você querer. Não é a chave de tudo, o segredo de tudo. Você não vai conseguir vencer sempre. Eu afirmo, viu?
Vão ter vezes que você vai tentar usar o enfrentamento, mas quando você chegar no lugar, a pressão é tanta que você acaba retornando. Não tem problema, mas coloque na sua cabeça, você tentou. Melhor do que ficar estagnado em casa, sem ao menos tentar fazer por você aquilo que ninguém pode. Somente você. Como eu disse, e você que tem fobia, ou conhece alguém da tua família que tem fobia, ou está se identificando só agora, que, então eu tenho fobia, então tem. Comece a colocar em prática duas coisas principais. Procure tratamento médico e converse com a sua família. Exponha isso. Chore. Coloque para fora. A sua família tem que ser o seu melhor apoio. Assim como você descobre que uma pessoa da tua família tenha câncer e é apoiada, assim você que tem fobia, nós que temos fobia, temos que ter esse apoio. E eu me atrevo a dizer, e não é uma mentira, é uma verdade de muitos fóbicos sociais que têm família, mas é como se não tivessem, porque não adianta falar, não adianta conversar com eles, porque eles não entendem, correto? Então faça você por você aquilo que ninguém pode. Ouça o que esse coroa de 51 anos está falando. Use o enfrentamento. Ouse sonhar. Você nunca irá além de seus sonhos. Pensa nessa frase. É muito forte isso. Você nunca irá além de seus sonhos. Se você sonhar pequeno, você vai obter pequeno. Sonhe grande. E use as armas que você tem. Você é uma pessoa normal como qualquer outra, apenas acometida de uma doença. Não deixe a doença controlar a sua vida. Você pode controlar a sua doença. Eu passei muita dificuldade na minha vida com relação à fobia social. Muita dificuldade. Tanto financeira, emocional, principalmente. Eu vivi isolado muitos anos. Os meus casamentos deram errado. Não tinha como dar certo, sem apoio. E sem eu me ajudar, sem eu colocar para fora aquilo que me aflige. Eu abandonei curso de piano, curso de violão, curso de inglês, abandonei a escola. Depois voltei a estudar, abandonei o colegial, já adulto. Não façam isso. Você que é bem mais novo que eu, que está me ouvindo e me vendo agora, falando isso. Você tem a chave na mão, você tem esse poder na mão. Eu não posso voltar lá atrás, na sua idade, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e refazer tudo diferente. O que eu posso é continuar fazendo daqui para frente o que eu já estou fazendo, para mudar a minha própria vida e fazer por mim aquilo que ninguém pode fazer. Use as armas que você tem. Não fique chateado se o seu pai, sua mãe, seus irmãos, primos, família, de uma maneira geral, ou alguns amigos não entendem e não entendam os teus nãos. Vamos numa festa, não posso. Ou que você tenha falado, conversado sobre esses sintomas e as pessoas não entendam. Não julgue essas pessoas, elas são ignorantes, elas não sabem. Não tem como elas saberem, porque elas não sentem isso. Para elas é absurdamente normal irem ao cinema. Para mim não era. E para você também não é. Para nós é difícil nos vermos diante de uma plateia, seja num ponto de ônibus lotado, ou eu estou mentindo. Um simples ponto de ônibus ou um ponto de metrô cheio de pessoas. A gente parece que está fora de órbita, como se a gente não pertencesse a esse mundo, a esse lugar, a aquele momento, e a gente quer fugir de lá, quer sair daquele momento. Eu sei o que você está passando, porque eu passei e ainda passo muito por isso.
eu não estou curado 100%. E vou me atrever a dizer uma coisa, não me importo se eu nunca for curado 100%, se eu permanecer do jeito que eu estou, eu já fico feliz, porque eu mudei muito. O fato de eu estar falando e gravando dentro do meu apartamento, um vídeo falando sobre isso e até contando detalhes sobre a minha vida pessoal já é uma prova disso. E eu sei que você entende isso. Nossa, mas esse cara tem fobia, assim. E eu passei muita dificuldade e até fome. Para quem não sabe, a fome é uma das dores mais veementes do ser humano. A dor mais forte que um ser humano pode sentir na carne é a dor da fome. E eu experimentei, eu passei por isso. E eu não reclamo, hoje eu olho para trás para o meu passado, eu não reclamo mais nem disso. Eu agradeço a Deus por ter passado por tudo que eu passei. Porque hoje eu tenho o coração e eu me tornei o homem que eu sou por tudo que eu passei lá atrás. Tudo é aprendizado. A gente não está nesse mundo por estar. Todos nós temos uma missão. Você tem que descobrir qual é a sua. Por isso que eu falei no começo do vídeo sobre você ter uma egrégora assim. Você tem que ter uma egrégora, você tem que acreditar em alguma coisa superior a você. Eu não estou me aprofundando nesse assunto porque religião é uma coisa que não se discute. Eu, pelo menos, não gosto de discutir religião. Eu sei aquilo e naquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito já me provou que eu estou certo. É o que me basta. É o que você tem que descobrir para você. Qual é a sua egrégora? Qual é a sua crença? E depois é acreditar em si mesmo. É difícil. Para quem tem fobia é difícil, mas não é impossível. Porque se você não acreditar em você, se você, menina que está me ouvindo, se acha feia, ninguém vai te achar bonita. Mesmo para os meninos. Se você se acha inferior, se acha inútil, se acha que eu já não passei por isso, passei. É difícil, é doloroso. A gente sofre, chora calado, sozinho. Quantas vezes as minhas lágrimas se confundiram com as gotas da chuva nas noites de madrugada que eu caminhava por aí, porque eram os horários que eu escolhia para poder dar uma olhada na cidade, que daí não tinha ninguém, mesmo com chuva. Quantas vezes as minhas lágrimas se misturaram à água do chuveiro, eu tomando banho, onde eu me escondia, já ainda adolescente, da minha mãe para chorar, porque eu nem sabia porque eu estava chorando. Eu queria ir aos lugares com a minha irmã, na discoteca, balada, e não conseguia. A fobia, ela rouba muita coisa de nós, mas a gente consegue colocar um limite nisso. E é disso que eu estou falando. Você precisa colocar limites, não em você. Porque o que está acontecendo agora nesse momento é o contrário. A doença está colocando limites em você e você está deixando. Eu falo por experiência própria, com propriedade. Eu também fiz o mesmo. Eu também fiz o mesmo. Durante anos, a doença me controlava. E quer saber de uma coisa? Isso não é só para fobia social. Em tudo na vida é uma coisa universal, é do universo. Tem uma frase do William Shakespeare que me veio aqui na mente agora, que ele diz assim, que ou você controla as suas emoções, ou elas controlarão você. E é verdade. E é verdade. A fobia social não é diferente. Assim como qualquer doença, se você tiver com uma doença doente, se você se entregar, você fica mais doente. É verdade. Na fobia social não é diferente. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Né, Gabriel? Eu poderia falar tanta coisa, mas de repente numa próxima oportunidade, quem sabe? Eu vou finalizar esse vídeo respondendo talvez perguntas que muitos fariam ou estejam fazendo. Tá, você falou que tem 51 anos e vai fazer 52. Como que tá a tua vida agora?
com relação à fobia? Tenho certeza que muitas pessoas iriam me perguntar isso, até nos comentários, eu vou responder aqui. Há 2 anos atrás, eu estava passando fome. É recente. Eu estava numa cidade chamada Jaú, em São Paulo, sem emprego, tentando conseguir um. Não conseguia pagar minhas contas, tudo atrasado. Foi onde eu passei fome, que eu comentei. Eu nunca havia passado fome de verdade, ao ponto de sentir a dor da fome. Eu cheguei a pedir ajuda, não obtive muito sucesso. Hoje, a minha vida, eu voltei para minha terra natal. Eu estou em Santa Catarina, tem 1 ano e pouco que eu voltei. O melhor tratamento que eu estou fazendo é comigo mesmo, no meu interior. É buscando sabedoria, discernimento no mundo espiritual, em Deus, usando enfrentamento. Eu estou atolado em dívidas. Faz 2 meses que eu aluguei esse apartamento. Eu pago aluguel nesse apartamento. Eu tive que comprar os móveis, porque meus móveis que eu tinha ficaram em São Paulo, em Guarulhos. E eu tive que contrair dívidas, prestações com móveis para eu poder me mudar e recomeçar a minha vida sozinho. Minha mãe já idosa e meu padrasto já idoso moram aqui perto e estão me ajudando no que podem, até que eu termine de pagar as prestações dos móveis, que todo o meu salário vai nisso. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, de expor isso aqui, porque como eu disse, cada um carrega o seu tijolo, o seu fardo. Esse é o meu. Eu estou trabalhando numa empresa multinacional. Às vezes eu sinto fobia lá dentro, sinto, mas eu uso um enfrentamento. E eu não vou deixar que a fobia me roube esse emprego. Isso tem que parar. E eu peço e desejo muito que você que ouviu as minhas palavras sigam esse conselho sobre o enfrentamento e sobre vocês se abrirem com a sua família. Família que eu digo é família direta, pai, mãe, irmãos, primos. A gente sempre tem um primo ou uma prima mais chegada. Chame e converse. Se você já tem uma namorada, é noivo, é noiva ou já é casado e tem fobia, se abra. Se a pessoa que diz que te ama, que está do teu lado, não te entende, quem mais vai entender? Eu deixo aqui o meu forte abraço. A gente acha que em 30 minutos ou 1 hora a gente pode falar muita coisa, mas quando se trata de fobia social ou qualquer outra doença, levaria semanas para a gente falar tudo. E não tem como eu falar uma vida de 50 anos, como eu tenho, carregando isso dentro de mim. Em apenas 1 hora não tem como. E eu deixo meu abraço sincero de ser humano, de amigo. E me atrevo a dizer até um abraço como se fosse um conselheiro teu. Eu me lembrei de uma coisa, em São Paulo ainda. Eu estava me sentindo tão sozinho quando eu estava em São Paulo, que no meio da rua eu parei um casal aleatório. Parei um casal. Eu queria um abraço. Vocês têm noção do que é isso? Do que a fobia pode fazer com o ser humano? Quando ela começa a te afetar em todas as áreas da sua vida, ao ponto de você quase virar morador de rua, ao ponto de você passar fome, de ver as pessoas se alimentarem como eu via,
e pensar, nossa, eu queria tanto, só um pedacinho. E eu queria, a minha fome não era só física, era emocional, eu queria ser abraçado. Não porque eu estava com pena de mim, não nesse sentido, como ser humano. Eu estava sentindo, não é solidão, exatamente, mas solitário. E eu queria um abraço, eu parei um casal no meio da cidade. O cara olhou para mim assustado, segurou assim uma pochete que ele tinha, talvez achou que eu fosse roubá-lo. Eu disse, calma, eu sou da paz, eu sou de Deus, eu falei, segurando o choro já. A mulher dele disse, vamos amor. Eu disse, não, espere, eu queria um abraço. Ele disse, o quê? Ele olhou para mim, assustado, disse, o quê? Ele disse, eu queria um abraço, mas não é dela não, não se preocupe, é teu, eu quero um abraço teu. E virei a chorar. Quando eu virei a chorar, a mulher virou a chorar junto. Por que você está assim? Eu disse, eu só quero um abraço porque eu estou me sentindo solitário. E sozinho nessa cidade, porque realmente eu sou sozinho aqui nessa cidade. E ele me abraçou. Eu nunca vou esquecer o calor do abraço daquele cara e daquela mulher. A gente ficou uns 4 minutos conversando. Eu agradeci e voltei para a casinha que eu morava, que o aluguel estava atrasado, com a luz atrasada, enfim. Como eu disse lá no início do vídeo, é difícil falar sobre esse assunto. Tem um ditado que diz que a gente não deve relembrar passado porque é sofrer 2 vezes. Mas não é o que a gente está fazendo aqui. Como eu disse também, tudo é aprendizado. Eu estou falando todas essas coisas para vocês. Tinha tanta coisa para falar, mas não dá tempo. Não tem como eu colocar um vídeo muito grande no YouTube. Eu quero que você me ouça, que você mude. Que você mude internamente. Que você comece a usar a medicação necessária que você precisa. E o enfrentamento que eu te ensinei. Comece a enfrentar você mesmo, você mesma. Você vai ver que... Olha o sorriso. Você vai ver que quando você volta do aniversário, de uma festa, ou mesmo de um cinema, um filme que você quer muito ver, mas não está deixando de estar adiando por conta da fobia, porque sente crises antecipadas. Quando você usar o enfrentamento e começar a vencer, isso, você vai sair de lá assim como se fosse o super-homem ou a Mulher Maravilha. É isso que eu desejo para você, que você seja liberto. Talvez não seja liberto 100%, mas que você tenha o quê? Qualidade de vida normal, como qualquer outra pessoa. Seu emprego, seus amigos, mesmo que sejam poucos, porque quantidade não é qualidade. Isso serve para qualquer um de nós, com ou sem fobia. Quantidade não significa nada, mas sim qualidade. Não importa o que você tem na vida, materialmente falando, mas quem você tem do teu lado, caminhando contigo. Gabriel, eu agradeço por essa oportunidade. Eu espero que você consiga ajudar através do teu canal muitas pessoas. Eu me deixo à disposição, à tua disposição de verdade. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você e pela Yara. A gente vai conversando em offline. Eu agradeço o teu convite. Desejo sucesso no teu canal. Que o teu canal possa trazer muita informação para quem precisa. Possa ajudar pessoas. Assim como eu também fui ajudado por pessoas que passaram no meu caminho agora nos últimos 2 anos. Eu vou pedir para que você deixe o meu contato na descrição desse vídeo. E você, garoto, garota, que está me ouvindo, eu ainda continuo precisando de um abraço. Eu ainda sou sozinho, moro sozinho. Eu sei que
Logo eu vou conseguir uma companheira para mim. Eu desejo muito isso. Eu não quero mais viver sozinho. E eu já estou me sentindo bem para que isso aconteça. Agora eu tenho um emprego de novo e já estou morando sozinho de novo no meu apartamentozinho, por mais simples que seja. Já estou me sentindo mais em paz, só falta eu dar um jeito nas minhas dívidas. E quero que você saiba que você tem um amigo se precisar. Se você quiser desabafar, me perguntar alguma coisa, me pergunte. Um grande beijo para vocês. E que vocês possam, a cada dia, superarem os seus próprios obstáculos, que é o mais importante. Porque se você não se auto-enfrentar e tomar o controle de si próprio, você não vai chegar a lugar nenhum. Tome o seu autocontrole e você vai ver que as coisas vão mudar ao redor de você, ao ponto das pessoas repararem. É isso que eu desejo para você, para nós. Um grande beijo.